Olá, seja muito bem-vindo a mais uma leitura do nosso texto Pesar. Desta vez, leremos o texto número 4, que é relativo ao mês de abril. Vamos à leitura. Abril é o quarto mês do ano, no calendário gregoriano, e tem 30 dias. A palavra abril, numa das hipóteses, deriva de aprilis, cuja origem é na língua latina e significa abrir, referenciando a germinação das culturas. Noutra hipótese, a sugestão é que essa palavra seja derivada de Apros, termo etrusco que nomeia a deusa Vênus, divindade do amor e da paixão. O mês de abril tem como representante numérico o dígito 4. Na geometria, esse número corresponde ao cubo e a outras formas geométricas de 4 lados. Já no esoterismo, é a ideia que permite a materialização dos corpos, dos seres e das coisas. Também está relacionado aos 4 elementos da natureza: terra, água, ar e fogo. Na numerologia pitagórica, apresenta a estabilidade e a estrutura. Sua vibração arquetípica corresponde ao plano da ação, envolvendo os corpos etéreo, físico e energético, e se relaciona com a lei, com a estabilidade, com o sistema e com a ordem, elementos correlacionados ao nosso corpo mental concreto. Esse nosso corpo operacionaliza os pensamentos e os desejos, aspectos relacionados à razão e à volição. A palavra razão tem origem no termo latino ratio e no grego logos. É uma faculdade humana que nos permite raciocinar, apreender, compreender, ponderar, julgar. Algumas definições concebem a razão como sendo a inteligência. Razão é também o raciocínio que nos permite deduzir ou intuir algo. Já a volição vem do latim volitio e está relacionada com a ação de escolher ou de decidir. Volição é exatamente a escolha ou a decisão feita, realizada. A psicologia entende a volição como a capacidade que fundamenta o comportamento consciente, que determina a conduta no ato da escolha ou decisão concordando com as vontades ou motivos individuais. Você já parou para refletir sobre o conhecimento que você tem sobre o seu próprio pensamento, desejo, emoções e sentimentos? A maioria de nós nem se dá conta que é possível conhecer cada um desses aspectos. Uma minoria se detém nessa questão, sendo que ainda uma parcela dela desiste da empreitada por medo daquilo que poderá encontrar nesses porões, fugindo de um verdadeiro encontro consigo mesmo. Quando nos damos conta de que não nos conhecemos, apesar disso se configurar como um fator de alta complexidade, para o qual nosso atual momento histórico-cultural não oferece nenhum ou quase nenhum tipo de preparação para que o humano tenha clareza e possa lidar com isso, somos tomados por um vazio existencial gigantesco e um profundo senso de não pertencimento ou de menos-valia. A grande maioria desses esgotados da existência como realização da vida, ao voltar-se para o seu interior, na busca, na ânsia de descobrir quem verdadeiramente é, acaba tragada pela realidade daquilo que descobre. Presos na própria consciência, não consegue escapar das tramas da ilusão, dos véus que, embora os perceba, encobre-lhe a visão da realidade. Muito se fala sobre voltar-se para o próprio interior, olhar para dentro de si, desenvolver vida interior e assim por diante. Mas o que viria a ser isso? Pouco se fala sobre isso e
quando se fala, não se faz de forma clara e acessível, o que acaba por tornar o assunto ainda mais complexo e abstrato, fazendo-o parecer inatingível por nós, meros mortais. É realmente difícil compreender o que vem a ser olhar para dentro, voltar-se para o seu interior, desenvolver vida interior. Obviamente, são ações que pressupõem dimensões diferentes, como essa última, por exemplo. O caminho para implementar essas ações, sem dúvida alguma, é filosófico, ou seja, implica conhecer e pensar aquilo que nos constitui como corpos manifestados e ocultos. Sem trilhar esse caminho, julgo impossível adquirir consciência plena daquilo que realmente somos. O corpo material, que é a extremidade mais densa da onda energética que somos, nada mais é que o veículo sobre o qual navega toda a nossa energia. Aliás, é exatamente a densidade da energia material que dá forma, que materializa a essa onda energética. Neste sentido, tudo o que for gerado nas partes mais sutis dela será impactado em sua extremidade mais densa, ou seja, o nosso corpo material, o nosso corpo etéreo físico, que é esse órgão de impacto, será então impactado. Só para lembrar os gregos antigos que compreendiam o corpo etéreo físico como soma, tudo o que impacta esse soma é, portanto, somático. Um corpo energético, prânico, indisciplinado, obviamente impactará, somatizará o corpo físico. Tomemos novamente a dieta como exemplo. Uma dieta só apresentará bons resultados se tivermos disciplina. E é claro que isso implica outros corpos, como, por exemplo, o corpo emocional, astral e o mental concreto. Disciplina nada mais é que decisão no plano mental, perseverança e constância no plano físico. De nada adiantará uma dieta se a fragmentarmos. Noutras palavras, não haverá resultado se seguirmos o planejamento apenas em casa, ignorando-o no trabalho ou no happy hour. Para ser, precisamos ser por inteiro. É impossível nos tornarmos um com a unidade se nos fragmentarmos pela senda. Neste sentido, é necessário observar esse conjunto de energia chamado corpo energético e todos os aspectos que se relacionam com ele, para conhecê-los e, consequentemente, dominá-los. Conhecendo, é possível compreender todos os automatismos e os gatilhos que os acionam. Assim, dominar as situações, prevendo-as, evitando-as ou, na pior das hipóteses, minimizando os danos que podem nos causar. Você, por certo, já deve ter iniciado uma dieta que não deu em nada. Isso está relacionado a uma série de fatores, dentre eles a falta de planejamento, o motivo errado, a indisciplina, aspectos que podem se tornar um campo fértil para a geração da má resistência. Pouco conscientes como somos, essa resistência atuará criando uma série de obstáculos que implicarão num retumbante fracasso. As consequências do fracasso rotineiro podem ser devastadores. A mente pode assimilar isso como sendo uma característica constituinte daquilo que somos e passar, por meio da má resistência, a utilizar contra nós. Obviamente, isso não se restringirá a uma única faixa vibratória da nossa onda. Neste sentido, contra todo e qualquer planejamento que façamos ou sonhos que venhamos ter, a mente irá impor argumentos que dificilmente conseguiremos contrapor, tais como: é melhor não mexer com isso, se lembra da dieta, já se esqueceu de todas as vezes que já fracassou, vai querer fracassar de novo.
Como conseguiremos contrapor a tal argumento se nós não conhecemos nossas potencialidades, se não nos dedicamos, em tempo de paz, ao treinamento necessário para que, em tempos de guerra, se ganhe a batalha? Obviamente, vamos criar um verdadeiro pavor de planejar, de sonhar. Consequentemente, vamos parar de fazer planos. Passaremos a viver deixando para lá. Começaremos a matar dentro de nós os nossos sonhos e projetos. Assim, vamos nos tornando terra seca, árida, imprópria para gerar, seja o que for. Vamos nos tornando um cemitério de sonhos mortos. É como se uma mulher grávida, por mais que sofresse, não deixasse o filho nascer. Imagina o quanto isso pode ser doloroso. De tanto fracassar, perdemos nossa autoconfiança a ponto de nos autossabotar, de nos condicionarmos, de condicionarmos o nosso presente com base nos fracassos do passado, não deixando nossos sonhos e projetos nascerem, se realizarem. É muito comum, quando fazemos alguma dieta, imprimirmos sobre essa ação uma emoção ou um sentimento negativo. A ideia que temos de uma dieta é que é algo que sempre nos causará desconforto, que é algo sempre sofrível. Por outro lado, emagrecer, que é o resultado que se espera e produto do desejo da nossa mente, do nosso corpo mental concreto, é algo bom, é algo satisfatório. Veja que isso não pode ser considerado jamais um reto sentir ou um reto desejar. O que afirmamos no parágrafo anterior não pode ser mais que o argumento ou que os argumentos que fundamentam a ação dos hipócritas. O meio necessário para se alcançar um determinado fim não pode ser encarado como ruim. Se o for, corre-se o risco de se colocar tudo a perder. É necessário desejar o resultado como um fim em si mesmo, e não o que virá depois com ele. Emagrecer é algo desejável, logo, o meio para tal também precisa ser. Querer emagrecer para caber naquela roupa que chamará atenção para o seu corpo em detrimento ao intelecto, não pode ser um reto caminho para isso, um reto querer. Que se caiba na roupa, contanto que isso seja apenas um dos reflexos de uma ação bem planejada, bem executada, que nos melhorou globalmente como ser. Afinal de contas, como dizia Kant, o ser humano é um fim em si mesmo. Neste sentido, viemos aqui para nos construirmos como seres humanos. Essa é a nossa missão. E não para colhermos elogios por ações que não são fator de soma, nem para nós mesmos, nem para o corpo chamado humanidade, do qual fazemos parte como células, tendo a responsabilidade de fazer o que necessitamos fazer em benefício a nós e a esse todo, a humanidade. É necessário estar focado e reconhecer que todo o processo daquilo que se busca materializar exigirá um certo esforço. Saber onde se quer chegar constitui o caminho que conduz o caminhante para aquilo que para ele é um ideal. E só se chega a um ideal se todos os passos dados na senda forem igualmente ideais.
Há uma passagem no Bhagavad Gita, um épico indiano que faz parte de uma obra maior chamada Mahabharata, no qual é narrada uma cena de um treinamento de tiro com arco e flecha, cujo é feita a seguinte pergunta: o que você vê? E todos respondem a mesma coisa: o céu, as nuvens, o poste, o pássaro. E aí eles é dito: não atire. Quando chega a Arjuna e se coloca em posição de tiro, e lhe é feita a pergunta, ele responde dizendo: vejo o olho do pássaro. Replicada a pergunta a ele, por sua vez, responde novamente: vejo o olho, nada mais. E o tiro é autorizado e Arjuna, obviamente, acerta o alvo. Epíteto nos aconselhou a zelar pelo momento do agora, por esta pessoa, por este desafio, por esta tarefa. Noutras palavras, é preciso estar presente em tudo o que se faz. Se colocar de mente, emoções e tudo mais o que somos em tudo o que fazemos, tendo um referencial de futuro. É impossível chegar a um futuro grandioso dando passos medíocres, afirmou a professora e filósofa brasileira Lúcia Helena Galvão. Isso me faz lembrar do documentário Osiris Silva, o fundador da empresa brasileira Embraer, a fabricante de aviões. Neste documentário, Osiris Silva diz uma frase que levo para a minha vida. Diz ele: ninguém consegue subir a escada do sucesso sem se esforçar muito. Ou seja, para se ter um determinado resultado, é necessário dar algo em troca, o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa disciplina. E para finalizar, ainda do documentário que eu já citei, uma frase de uma das músicas que fazem parte da trilha sonora do documentário, me agrada muito aos ouvidos. Diz a frase: nem o céu é o limite para quem quer realizar. Poderíamos dizer, então, que decisão no plano mental é o querer realizar. Logo, nada poderá deter aquele que decidir realizar. Em seus sonhos e projetos, perseverança e constância não irão lhe faltar. Muito obrigado por acompanhar a leitura do nosso Pesar, ano 1, número 4, 2024. Até a nossa próxima leitura.